O que esperar do último fim de semana do Liquida Porto Alegre, o impacto do carnaval na economia criativa e os resultados das últimas pesquisas de aprovação e desaprovação do presidente Lula. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. O Poder RS tem o apoio de OAB-RS em defesa da advocacia e da cidadania. Quinta do Morgado, suco de uva puro é Quinta do Morgado. Pensou em inovação? Vem para Ubra, o vestibular 2025 tá on. Armazém Bom Gado, descubra o verdadeiro sabor da qualidade e vinhos do mundo que tem mais de 1000 rótulos em espumantes e vinhos para a sua adega. Olha só, pessoal, ontem o nosso comentarista que fala direto de Brasília, da capital federal, o Fábio Marçal, analisou a pesquisa Quaest, que mostra a queda de popularidade do presidente Lula e o impacto no Palácio do Planalto. Hoje, o mesmo instituto divulgou a aprovação acima de 60% de 6 governadores, entre eles alguns com governadores que possivelmente podem concorrer à presidência em 2026, caso do governador gaúcho, Eduardo Leite, e do paulista, Tarcísio de Freitas. Para entender este cenário, eu converso agora com o diretor do Instituto Métodos, José Carlos Sauer. Bem-vindo de novo ao Poder RS, Sauer. Obrigado, Orestes, pelo convite. Uma alegria poder estar debatendo contigo um assunto que parece que já nos remete de novo para um período eleitoral, né? Acabamos de sair de um e já ingressamos novamente nesse processo. Verdade. Deixa eu te pedir um resumo, se alguém não acompanhou os resultados, né, dessa pesquisa, que vieram aí com uma desaprovação recorde do governo Lula e especialmente do presidente também. Então faça um resumo antes da análise, por favor. Pois não. A desaprovação que é apresentada em relação ao governo Lula talvez seja a maior da série histórica que acompanha o atual presidente, né? Ele alcança hoje acima de 40% de reprovação, né, e fica com uma aprovação abaixo, eu diria, daquilo que foi o pior número alcançado por ele até hoje. Nesse sentido, a expectativa é de que uma má aprovação do governo remeta a um processo de desgaste político e, consequentemente, talvez até a possibilidade de crescimento de oponentes aí no âmbito da disputa. De certa forma, o que eu acho importante considerar para esta avaliação é a gente olhar para o Lula em relação aos governos dele. E se a gente for relembrar as avaliações de governantes anteriores, a gente vai ver que Bolsonaro tinha uma aprovação no segundo ano do seu mandato, muito próxima ao que o Lula está tendo agora, né? Fernando Henrique também, Michel Temer, menos aprovado ainda no seu segundo ano de governo. Então, assim, acho que é necessário, por uma análise ampliada e tentar entender um pouco esses números, olhar efetivamente a avaliação do Lula em relação aos governos anteriores dele. E isso causa, digamos assim, uma surpresa em função de ser, nesta série histórica, então, a menor aprovação até hoje obtida por ele, que mostra um descompasso do governo em relação ao que a sociedade vem vivendo, né? O presidente Lula prometeu muito e está entregando pouco? Com certeza, acho que este é um ponto que está aí para todos nós, né? Em todos os âmbitos, seja na economia, na segurança, na infraestrutura, né? O brasileiro vive um ano de 2025, um início de ano, eu acho que difícil em relação aos demais. Por óbvio, uma expectativa de que um governante com a experiência dele, né, conseguisse trazer e colocar o país, vamos dizer assim, novamente nos trilhos, pelo menos no âmbito da economia, e não parece que isso está ocorrendo. Consequentemente, cria um descompasso entre aquilo que foi prometido e a sensação que o cidadão tem do que foi realizado. Essa desaprovação chega a comprometer uma reeleição do presidente Lula ou ainda tem tempo de recuperar a saúde? Tempo tem. O problema é se ele terá condições de fazer isso. Não te parece que o presidente Lula está um tanto obsoleto, agarrado a ideias antigas, não viu que o mundo mudou, que a gente vive em outro país, em outras condições? Eu acho assim, a gente atribuía o fato dele estar obsoleto à idade, talvez fosse um pouco de preconceito, mas, inegavelmente, Lula
mas Lula parece não conseguir entender o momento atual que a gente vive, não só no Brasil, eu diria que no mundo, né? No âmbito do que é a movimentação política, a expectativa do cidadão. E, inegavelmente, há uma mudança no perfil do eleitor. Né? Ao longo desses 20 anos, a gente tem um ingresso de eleitores com outra perspectiva, com outras necessidades. E aí eu acho que há um descompasso muito grande. No segundo momento, há que se fazer a seguinte reflexão: sempre se imagina que a reprovação do governante vá levar a ele ao impedimento de uma reeleição. Mas essas pesquisas estão sendo divulgadas ao mesmo tempo que elas nos apontam uma reprovação. Quando a gente olha alguns estados, a gente vê, inclusive, a permanência da vitória do atual governo, ou seja, Lula, mesmo na Bahia e em Pernambuco, essa pesquisa Quest que é divulgada, que vem sendo falada nos últimos dias, ela demonstra isso, há uma reprovação do governo nesses estados do norte, né, nordeste, mas quando faz a simulação eleitoral, Lula sai vencedor diante de todos os candidatos que são colocados contra ele. E, de certa forma, em alguns estados, isso também permanece. Ele consegue manter e ser um player ainda na disputa. Por isso que eu entendo que o caminho para que esta reprovação de governo atinja um desempenho no sentido da disputa eleitoral, de uma reeleição em 2026, vai ter que ser observado por nós ao longo dos próximos meses para ver se essa tendência de queda na avaliação do governo se mantém. Acho que essa mesma pesquisa que aponta alguns governadores, como o Eduardo Leite e o próprio Tarcísio de Freitas, aí, com aprovações aí acima de 60%. Se não dos seus governos, dos personagens, né, dos governadores, da pessoa física dessas duas figuras, que já olham sim, né, a disputa eleitoral aí para a presidência da República. Tem também aqui o Ratinho no Paraná, enfim, tem outros governadores com aprovações altas. Desses governadores, quem é que tem mais força hoje, claro, né, sabendo que falta muito tempo ainda, né, a gente tem pelo menos 1 ano e meio até as próximas eleições, mas quem é que parece ter mais condições de enfrentar o presidente Lula ou o PT na próxima eleição presidencial, Sauer? Olha, utilizando os dados disponíveis, que são aqueles que a gente consegue usar para uma interpretação nacional, né? E um pouco dessa experiência de enfrentar tantas eleições ao longo dos últimos anos, eu diria que hoje o candidato que poderia ter chances, efetivamente, de vitória em relação ao Lula é o atual governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Acho que ele tem um alcance nacional, é uma figura que vem da extensão do governo Bolsonaro, ele carrega consigo e tem sabido lidar com isso de forma muito adequada, né? Na manutenção do apoio do Bolsonaro, pelo menos ainda não há um rompimento entre eles, e efetivamente se coloca diante de temas nacionais, e acho que um ponto importante, sem a avaliação do quanto isto é eficiente ou não, talvez um dos únicos governadores que venha falando e enfrentando a questão da segurança, né, no seu estado, coisa que a gente não vê nos outros estados. Então, assim, acho que ele consegue tocar em temas nacionais que dão a ele um alcance maior. As próprias pesquisas demonstram que ele é um player competitivo, né? Os demais, eu acho que são figuras importantes no processo e que têm um espaço a ocupar. Eduardo Leite, inegavelmente, pode ocupar um espaço talvez um pouco mais ao centro, trazendo, né, uma disputa aí, talvez para um campo que, em parte, está um tanto quanto sem representantes. Vamos para pensar sobre esse aspecto. A gente tem poucos representantes de esquerda, talvez Lula seja o único que seja conhecido no âmbito nacional e por isso se mantenha como um player da disputa. No âmbito da direita, extrema-direita, nós temos vários candidatos que podem ser efetivamente competitivos, inclusive figuras que são fora da política. A gente viu isso na campanha de São Paulo, né, com o Pablo Marçal tendo um desempenho que surpreendeu a todos, né? Mas ao centro, no âmbito daquilo que convirja, né, em termos de opiniões, talvez numa proposta que combine mais com o PSDB, pelo menos enquanto ainda, né, existente, talvez mude esse partido, enfim. Mas o que eu quero dizer é, Eduardo Leite tem aí uma representação importante. Ratinho Júnior também cumpre um pouco desse papel. Então, acho que a gente tem que olhar para esse aspecto, na oferta de nomes a essas disputas e o que nós teremos efetivamente de concreto para avaliar daqui a alguns meses, e isto nos dará um cenário muito mais claro
daquilo que poderá ser uma disputa eleitoral aí no espaço de 1 ano e meio, que a gente já vai estar praticamente dentro do processo eleitoral. A gente vive um momento político no Brasil, não só no Brasil, acho que no mundo todo um tanto radicalizado, né? A esquerda e a direita pegando esses grandes polos, né, se enfrentando em debates ideológicos muito intensos. E aí eu te pergunto algo que a gente já conversou em outros programas. Que espaço tem para uma candidatura de centro, hein? Eu hoje, né, analisando aqui como jornalista, não acho que tenha muito espaço ainda, Sauer. Tem alguma chance? Não, eu tendo a concordar contigo, e essa é uma análise que a gente vem fazendo e vem procurando ampliar, porque os modelos que a gente conhecia, né, no âmbito da disputa política, da ciência política inclusive, sempre nos indicavam que uma convergência ao centro, né, ampliava a capacidade de captação de votos, vamos dizer assim, do determinado candidato. Nas últimas eleições, não só no Brasil, fora do Brasil, né, o que a gente vê é que justamente são os extremos que têm criado essa capacidade de trazer e concentrar votos, né, polarizando a disputa. Nesse sentido, Lula é um player competitivo numa disputa polarizada, numa disputa em que não esteja polarizado, que não haja um contraponto tão antagônico a ele, quanto a gente viu na eleição passada. Me parece que talvez ele perca fôlego para a disputa. E um candidato que se posicione do centro para a direita, mas não radicalizando, talvez tenha a capacidade de cooptar mais votos. Veja que nesse âmbito, o centro, efetivamente, como tu colocaste, ele parece ser um tanto quanto carente, não só de eleitores, mas também de candidatos. Mas eu acho que no âmbito da ciência política, que a gente trabalha, né, e daquilo que pode ser uma análise para o futuro, não é um espaço que possa ser abandonado. Se pegarmos o nosso governador aqui no Rio Grande do Sul e formos colocá-lo no âmbito do espectro ideológico, parece que ele não iria para uma extrema-direita, né? Ele teria que habitar esse local que é o centro político, né? E talvez reconstruir aí pontes para que isso passe a ter uma musculatura e seja uma campanha pujante. Mas acho que há muita água para correr embaixo dessa ponte para que a gente possa fazer qualquer projeção também mais factível e mais palpável. Deixa eu te convidar para a gente fazer uma análise agora sobre o governador Eduardo Leite. Tu conhece o livro do Scott Adams, né? Que é o Ganhar de Lavada, que analisa um pouco, né, como é que se constrói essa narrativa política especialmente, mas eu digo que é a narrativa de discurso que serve para todo mundo, né? Para pessoas físicas, para empresas, mas especialmente aplicada na política, né? Onde a persuasão, né, ela acontece através das redes sociais e num mundo onde os fatos não importam muito. O governador Eduardo Leite tem surfado nessa onda, parece que ele entendeu essa linguagem das redes sociais, ele sai de férias e ele chama atenção nisso, primeiro saindo, né, com o marido dele, né, algo inusitado, né, para um chefe de Estado, ele sai, ele anuncia isso e ele faz um bigode, né, para chamar atenção, né, para ele, de novo, mesmo nas férias, de um jeito que mistura entretenimento, inclusive. Aí ele vai, né, para o Paleta Atlântida e ele tira a camiseta e vai tomar um banho de mar. Ou seja, ele não está, a gente está falando de várias coisas aqui que não tem nada a ver com gestão. Mas isso parece dar certo para a figura política do Eduardo Leite. Agora, o governo dele tem sérios problemas, né? Tem um descompasso de gestão em várias áreas. Será que ele ganha fôlego para mostrar que é um bom gestor, né, para enfrentar uma disputa nacional? Ou essa questão só, né, de enfrentar uma narrativa onde os fatos pouco importam, que o que é mais relevante é o entretenimento, pode alçar ele ao nome nacional? Desafiadora a tua colocação, né? Ela traz, né? Ela traz vários elementos, né? Vou tentar ser sucinto nesta avaliação que tu me propõe. Eu tenho cá comigo as minhas dúvidas. Tá? Primeiro, assim, a gente vem conduzindo aqui no Instituto Métodos painéis de avaliação desde o início do ano e os indicadores que eu tenho do atual governador não são positivos, eles são negativos. Então, assim, a perspectiva de desempenho no voto é uma coisa, a avaliação de personalidade e características aí são outras, né? Ao mesmo tempo, eu vejo e ouço, né, como pesquisador,
considerações negativas a esta exposição que está sendo feita. E aí eu acho que a gente vive, e a gente viu isso na eleição de Eduardo, né? A gente vive uma questão que está de fundo aí, que não é revelada nunca, que é a questão do preconceito, né? E o gaúcho é preconceituoso. Infelizmente, a gente é um estado conservador. Então, assim, sobre esse aspecto, me parece que o fato de eu ter seguidores, likes, atitude, bem nessa, uma narrativa que não se importa com os fatos, mas eu vou construir uma outra história, acho que valiosa para a imagem, né? Inegavelmente. O quanto isso converte em voto, o quanto isso é capaz de produzir no cidadão um laço de confiança, no sentido de que eu vá catapultar esse governador para uma disputa nacional, né? E seja, digamos assim, um celeiro de votos para que ele possa, então, se projetar, é algo que eu tenho, assim, eu acho que esses elementos que tu trouxe não são suficientes para a gente poder discorrer sobre isso, né? Mas eu acho que, em parte, também, assim, Eduardo é uma figura importante do cenário político nacional, né? É um governador articulado, independente dos resultados que o Estado esteja tendo, né? E daquilo que já tenhamos sofrido e seguimos sofrendo ainda, infelizmente. Como figura política, ele tem um espaço a conquistar, inegavelmente. O quanto esta mega exposição é capaz de converter ele num player, eu diria assim, competitivo. Te confesso que não são indicadores de governo nem de intenção de voto que vão nos responder. Para encerrar aqui, eu queria agora uma análise sobre o presidente Lula, né? Ele se elegeu muito como contraponto ao Bolsonaro, né? Quem analisa a política, quem olha os números, tem isso muito claro, né? Muitas das pessoas, milhares, milhões de eleitores que votaram no Lula, votaram nele não por ele, mas sim porque achavam que o Bolsonaro era uma opção pior, né? Alguns, inclusive, que era uma opção impensável de voto. Por isso que o Lula ganhou e mesmo assim por uma margem muito pequena de votos. Agora a gente vai lá, bom, Bolsonaro tem lá 20% de seguidores fiéis e cegos, entre aspas, o Lula também, em torno de 20%, né, de seguidores que não importa o que ele faça, vão sempre votar e estar ao lado do Lula. Só que quem decide a eleição é o cidadão comum, é o brasileiro comum, e ele não vive com essas paixões. Como é que o Lula deveria trabalhar esses últimos 2 anos de governo dele para atrair essa massa, vamos chamar aqui genericamente, né, essa classe média que está sofrendo tanto com juros altos, que não tem, né, financiamento aberto nos bancos para comprar seu imóvel, né, que está com o dólar lá nas alturas, então não consegue viajar para fora do país, paga mais caro pelos produtos aqui, enfim, que está vivendo com muita dificuldade no bolso econômico. Pois é, a gente poderia simplificar essa tua colocação fazendo um raciocínio assim, a gente tem um terço de eleitores que votou no Bolsonaro, portanto um terço que tem um alinhamento ideológico com essa visão de mundo e com essa posição política. Um outro terço que tem também uma visão de mundo da esquerda, mais social, e que dá um voto a Lula e daria talvez a qualquer outro candidato que estivesse ali no lugar dele. E um terço que ficou dividido entre esses dois candidatos e que se definiu em uma pequena maioria, né, e deu a eleição de Lula. Portanto, o Lula não é um candidato que tenha oferecido ao Brasil, mesmo com sua vitória, Orestes e todos que nos assistem, um fechamento da disputa eleitoral. O ciclo eleitoral de 2022 ele não se encerrou, né? Diferente de eleições passadas, quando há mesmo daqueles que foram derrotados, que o eleitor que teve seu candidato derrotado, ele acaba consentindo e concordando com aquele novo governante mesmo, que não seja sua escolha, que se estabelece. Esse ciclo não se estabeleceu em 2022, ele permaneceu aberto. Portanto, temos aí 50% de uma população que segue rejeitando o Lula, e este um terço que, então, decidiu a eleição, me parece que dentro desse rosto que tu construiu, de uma classe média, eu acho que ele é muito mais que uma classe média. Eu acho que a gente tem uma classe de trabalhadores no Brasil que não estão dentro daquilo que é a leitura de mundo do Lula de uma CLT e de sindicato, né, que estão dentro de um novo modelo de trabalho, de relação, inclusive, né, financeira com a sua vida e com o estabelecimento daquilo como eu ganho a minha vida para me sustentar. E este cidadão está sendo impactado diretamente, né? A crise do Pix afetou vendedores na rua.
Este é o ponto. Né? Se a gente for olhar o aumento da gasolina, o aumento do custo de vida, ele afeta uma classe média, mas ele afeta uma classe média que não tem a certeza de um salário no final do mês. Uma classe ele empreendedora, ele tem que construir... Esses MEIs, né? Os que viraram exatamente, empreendedores de si mesmos. Exatamente, empreendedores de si mesmos através de plataformas, né? Que em certa parte os escravizam. Então, assim, é um contrassenso. A gente pensar isso, mas é o cara que te entrega na tua porta a pizza, é o cara que está te levando teus filhos para a escola num Uber e que tu te sente seguro. Esse cidadão constrói a sua relação econômica e me parece que aí não há convergência das políticas de governo. Há uma distância muito grande do que se pode oferecer. Por isso que eu digo que o Lula é obsoleto, ele está olhando para um mundo que não existe mais, que ele mudou muito. Exatamente, a fala do nosso presidente se remete a um mundo que não combina mais com esse. Vou dar um exemplo muito rápido, eu leio no jornal, acho que foi de São Paulo, se eu não me engano, uma análise sobre como a China, um país comunista, desenvolve e analisa sua economia e produz riqueza. Muita inteligência artificial, muita capacidade de análise. Eu ouço no outro dia uma entrevista do nosso presidente dizendo que a mãe dele, semi-analfabeta, pensava sobre a economia de tal forma. Essa é a diferença de mundos que a gente não consegue mais combinar. E me parece que, talvez, se Lula quiser ampliar e melhorar, resgatar esta sua avaliação, ele, no mínimo, deveria dar mais espaço a pessoas que têm conexão com uma realidade econômica, social, que ele não estabelece mais. E aí eu acho que a condição, inclusive, da sua história impõe isso. José Carlos Sauer, diretor do Instituto Métodos, obrigado de novo aqui, né, por essa conversa sempre inteligente e com muita informação. Bom carnaval para ti. Obrigado, uma boa noite a todos e um ótimo carnaval. Obrigado. Olha só, pessoal, OAB-RS alerta. Cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre o seu processo judicial antes de falar pessoalmente com o seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse o site oabrs.org.br e as redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir. E o carnaval, hein, pessoal, também é tema do comentário da Taíla Telequim, mas o assunto não é festivo. Você tem ideia de quanto paga em tributos no carnaval? Vamos conferir. Olá, pessoal, tudo bem? É tempo de carnaval e você já parou para pensar o quanto de tributos tem em todos os produtos que você utiliza do carnaval? Vamos lá, a começar por toda a tributação de consumo, tudo aquilo que você vai consumir, que você vai comprar, é no mínimo 30% de carga tributária. Tem produtos que são um pouco mais, como o protetor solar, por exemplo, é mais de 40% a carga tributária. E a cerveja também, mais de 40% a 50% da carga tributária. E a fantasia que você vai utilizar, veja bem, a fantasia também é 45% de carga tributária sobre ela. E a gasolina, porque você vai precisar se locomover, né, ir para um lugar e para o outro. Se você for de carro, na gasolina é mais de 50% de carga tributária sobre a gasolina. O hotel e as passagens aéreas estão com uma carga tributária um pouco reduzida por conta do PERSE, que é o programa que incentivou esses setores, principalmente o setor de turismo, pós-pandemia. Então eles ainda estão com uma carga tributária bem reduzida, você vai pagar principalmente o ISS, no caso dos hotéis, e você vai ver, o hotel ali vai vir o ISS, o imposto destacado na sua nota. Mas veja bem, todo aquele dinheiro que você guardou para utilizar no carnaval, cerca de metade disso vai ser pago só em tributos. Não é fácil, viu? Tem que pagar muito imposto também no carnaval, que eu digo sobre o vinho, né? A gente tem como parceiro aqui a Vinhos do Mundo. Cada garrafa de vinho que você abre, a metade quem toma é o governo, impostos, viu? Mas enfim, pessoal, olha só, na Ubra você tem um futuro com raízes sólidas. O Vestibular 2025 está on. São mais de 30 opções de cursos presenciais, híbridos, EAD, para você estudar com flexibilidade. E por falar nisso, sabia que você pode ingressar no curso dos seus sonhos por vestibular, nota do Enem,
transferência ou segunda graduação, aqui você tem condições de pagamento super especiais, com opções de parcelamento e financiamento exclusivas, além de descontos imperdíveis. Estude com um equilíbrio entre a teoria e a prática, com uma infraestrutura que oferece a melhor experiência e ultrapasse fronteiras com oportunidade de intercâmbio. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Ubra, nossas raízes são do Sul. O Carnaval tem início neste final de semana e promete movimentar a economia em todo o país. Aqui em Porto Alegre, a expectativa é de aumento nas vendas do comércio e do consumo em bares e restaurantes. Para falar sobre como será a folia na capital, eu converso agora com o assessor da Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa, Clóvis André Marques. Bem-vindo ao Poder RS, Clóvis. Boa tarde, satisfação em estar aqui compartilhando experiências. É Clóvis André Silva, não é Marques. Está corrigido aqui, Clóvis André Silva. Clóvis, vamos lá, quando é que é o Carnaval, né, lá no Sambódromo aqui em Porto Alegre, lá no Porto Seco? Antes do Carnaval do Sambódromo, nós temos o Carnaval do dia 8 de março, na Esplanada da Restinga, com o desfile de 7 escolas de samba, concorrendo ao título do Grupo Bronze, o grupo intermediário. A vitoriosa vai disputar o Carnaval do Porto Seco, onde nós teremos dia 14 e 15 as escolas do Grupo Prata e Grupo Ouro, nas 2 noites, e mais a tradicional tribo carnavalesca Os Comanches. Está tudo pronto, está tudo em dia lá no Porto Seco para receber as escolas? As escolas, elas habitam lá também, né? Cada escola tem a sua sede particular na sua região, mas também tem o seu barracão para confecção de fantasias e alegorias. A Prefeitura, através da liderança da nossa secretária de Cultura, Eliana Cardoso, do prefeito Sebastião Melo, e com toda a equipe da segurança, dos serviços urbanos, enfim, da mobilidade, a gente vem reunindo há algum tempo já com as 2 ligas, a UESEGAPA e a UESPA, dando conta de qualificar cada vez mais o complexo cultural. E amanhã, às 8 horas, iniciam-se oficialmente a montagem das estruturas de arquibancadas e camarotes, para que a gente possa, no dia 12, estar tudo bonitinho, tudo ajeitadinho, para garantir um grande palco para uma grande entrega, que é um grande espetáculo de estilo da Escola de Samba, que já faz parte da tradição de Porto Alegre, sendo que eles completam no ano de 2026 70 anos. Perfeito. E os blocos de rua, hein? Também saem na segunda quinzena agora de março? Os blocos de rua tem alguns que estão desfilando já há algum tempo, desfilam nas comunidades, no centro, desde dezembro. A Prefeitura abriu um edital que vai dar conta de poder financiar diretamente com infraestrutura e cachê os blocos inscritos nesse edital, que terminou dia 20. Então, nós teremos uma grande programação já no final de março, aí encerra-se a Semana de Porto Alegre, os blocos continuam ativos, porque tempo de bloco não é só carnaval, né? A cultura ela tem que estar viva, tem que estar latente, então tem muitos blocos tradicionais aí que estão fazendo festa durante esses dias oficiais, e os outros dias, né? O nosso carnaval acabou sendo temporão, como acontece em outras praças, né? Para não concorrer com a grande meca, que é o Rio de Janeiro e São Paulo. Então já faz parte da tradição porto-alegrense essas datas alteradas estrategicamente. Sim, e o Carnaval agora, que começa nesse final de semana, né, vai até terça-feira aí, o que ele movimenta, né, em termos culturais e também da nossa economia da capital, hein, Clóvis? Na verdade, o Carnaval, ele movimenta a economia o ano inteiro, né? A gente pega os blocos, que a maioria dos blocos são comerciais hoje em Porto Alegre, mas nós temos blocos tradicionais, como o Areal da Baronesa, como o Bloco da Tuca, Turucu. Tem muito bloco, o Bloco da Laje, tem muito bloco orgânico que tem atividade, projetos sociais o ano inteiro. Então, por conta disso, os ensaios já movimentam a economia com venda de abadás, com venda de bebidas, e as escolas de samba muito mais, né? Porque as escolas ensaiam o ano inteiro, basta ver que o Carnaval termina em março, e em maio nós já temos o lançamento de tema enredo de uma escola de samba, e naquele tema enredo já é uma festa que movimenta a economia para poder vender
já as camisetas, movimenta a gastronomia, e se a gente for computar o público e o impacto que tem, não é só no grande finale, na festa, nos dias de desfiles, mas ao longo do ano, as oportunidades, as parcerias que as escolas fazem, né? Porque as escolas acabam sendo os grandes equipamentos de cultura nessa parceria com o ente público, e também de serviços, né? As escolas de samba, na pandemia, tiveram um papel de destaque, assim como na enchente, como processo acolhedor, funcionam também como postos de trabalho, em parceria com o Cine, atuaram muito também na questão da saúde. Então, se a gente for levar em conta, não dá para considerar apenas o pré-carnaval ou o carnaval propriamente dito, mas todo um processo, um ciclo de economia criativa que com certeza movimenta milhões. Perfeito, obrigado pela tua participação aqui no Poder RS para falar um pouco do carnaval na nossa capital, Porto Alegre. Abraço. Estamos à disposição. Vida longa. Valeu! Olha só, pessoal, o Hotel Araçá, em Capão da Canoa, é o melhor hotel do litoral gaúcho, com infraestrutura completa de lazer, gastronomia contemporânea, acessibilidade, amplos espaços de eventos. É o único hotel e spa do litoral com piscina panorâmica aquecida, day use e atendimento personalizado. Tranquilidade e conforto para você e sua família. Hotel Araçá, pé na areia, viva esta experiência, nada se compara, simplesmente o melhor. E vamos a Brasília agora, ao centro do poder, com o nosso comentarista Fábio Marçal. Qual é a novidade de hoje? Boa noite, Marçal. Boa noite, Orestes, boa noite a todos. Dos 12 milhões de trabalhadores que receberam recursos do SAC, aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 9 milhões e meio, ou seja, 80%, não vão receber o valor integral que teriam direito pelas regras que serão anunciadas amanhã pelo governo federal. A explicação do ministro Luiz Marinho do Trabalho e do Emprego é que esses trabalhadores fizeram antecipação do saque aniversário por meio de uma linha de crédito com os bancos. Por conta disso, terão que deixar parte dos recursos na conta do FGTS para honrar esses compromissos. O percentual disponível para saque na modalidade vai de 5% a 50% do saldo do fundo. Esses recursos poderão ser buscados por quem, entre janeiro de 2020 até a data de publicação da medida provisória, e foi demitido sem justa causa ou se aposentou, entre outros, e havia ficado com os recursos retidos. Então, amanhã, o governo anuncia todas essas medidas e vamos ver. A promessa do governo são 12 bilhões de reais que serão ingressados na economia. O Marçal falou para Chavinho, restaurante de comida peruana que traz novos sabores para Porto Alegre. Vai aí no Instagram, @chavim.poa e descubra a melhor gastronomia peruana no Chavim. O Poder RS faz um brevíssimo intervalo para o ABRS Vinhos do Mundo. Já voltamos. O Poder RS está de volta para o ABRS Vinhos do Mundo, que tem mais de 1000 rótulos em espumantes e vinhos para a sua adega. Olha só, pessoal, até o próximo sábado, na verdade domingo, o comércio da capital segue mobilizado na 28ª edição do Liquida Porto Alegre. A liquidação já é considerada a maior e mais tradicional do país. Uma pesquisa realizada pela Câmara dos Dirigentes Lojistas, a CDL, mostrou que 100% dos entrevistados conhecem o Liquida e que 78% são sensíveis e estão abertos às promoções. Eu converso agora com o Carlos Frederico Chimadec, vice-presidente de Relações Políticas e Institucionais da CDL Porto Alegre, que está desde o primeiro Liquida na atividade dessa grande promoção.
Na verdade, eu estou desde o primeiro Liquida como lojista, mas como coordenador do Liquida mais ou menos uns 10 anos. Mais ou menos uma década. Uma década, É por aí. isso. Vamos lá, e a experiência de lojista, né? Porque foi um sucesso no Brasil inteiro. Aliás, o Liquida Porto Alegre foi copiado do Brasil afora. Para o lojista, o que repercute? Na verdade, o Liquida Porto Alegre nasceu para atender uma necessidade específica do lojista que a gente identificou, que é fevereiro é o pior mês do ano em faturamento. Essa Então, era a realidade. Essa é a realidade. Então, a ideia da CDL é vamos ajudar o lojista a resolver esse problema para ver se a gente dá uma agitadinha ali no mês de fevereiro. E nós estamos fazendo essa agitação há 28 anos. O que confirma que deu certo. Significa que deu certo. Né? Fevereiro, lembrando, né? Porque as pessoas vêm ali do Natal, né? E aí vira o ano, aí tem um monte de contas. Vai para a praia. Praia, veraneio, compra de material escolar. Então, assim, no final de fevereiro, as pessoas estão muito descapitalizadas, né? E aí, por isso que o comércio vendia menos. Agora, depois de quase 30 anos, as pessoas se preparam para aproveitar o Liquida? Nós fizemos uma pesquisa que disse o seguinte, o pessoal não está assim, eu vou comprar no Liquida. Mas eles dizem assim, eu estou aqui preparado para comprar no Liquida se tiver uma oferta boa. Sim. 80% das pessoas entrevistadas dizem assim, eu vou ficar aqui olhando, daqui a pouco aparece uma oportunidade, eu aproveito. É o meu caso. Aí eu a faço responsabilidade de fazer um bom Liquida é do lojista. Então ele tem que se virar, tem que fazer uma boa oferta. E isso a gente, a única regra que nós temos para o lojista participa do Liquida completamente gratuito, a gente entrega todo o material. A única regra que a gente dá é essa, tu tem que fazer uma boa oferta. E, aliás, eu acho que nos últimos anos o Liquida ganhou a fama de ter mais credibilidade que a Black Friday. Pois tu fez uma menção agora com relação à pesquisa que a gente fez, com relação à lembrança do Liquida. Um dado que nos causou surpresa é que assim, 100% dos entrevistados disseram conhecemos o Liquida e 80% disseram que conhecem a Black Friday. Para nós isso é uma surpresa, porque a Black Friday é uma liquidação mundial. Sim. Participa o mundo todo, os grandes sites, as empresas do comércio, dos grandes magazines do Brasil. É uma campanha de milhões. E mesmo assim, o Liquida Porto Alegre é mais conhecido que a Black Friday. A gente precisa entender melhor, inclusive. Eu acho que tem a ver com a credibilidade. Como a Black Friday é um movimento mundial, então acaba que essa credibilidade, às vezes, tem interferência, né, de sites de fora, né, aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, onde se promete descontos muito grandes, mas, na verdade, eles são maquiados. Eu acho que a Liquida não tem isso, né? Tem realmente, o lojista aprendeu que ele precisa aproveitar ali para renovar o seu estoque, né, para fazer o produto girar. E aí gera uma credibilidade perante o consumidor. Sabe que nós, desde o começo, nas primeiras edições do Liquida, a gente convocou o PROCON para revisar o que estava acontecendo com o Liquida, para revisar os procedimentos logísticos, porque a gente queria fazer um Liquida com credibilidade. Então, nós acionamos o PROCON verificou e nos últimos anos nós não temos absolutamente nenhuma reclamação no PROCON, seja de oferta, seja de lojista, realmente nenhuma reclamação. Então, isso que tu falou da credibilidade é uma realidade. Carlos, vai até domingo agora, então são os últimos dias do Liquida Porto Alegre. Essas promoções, para funcionar, elas têm que ser em períodos curtos, né? Porque é naquela janela de oportunidades. Quantos empreendimentos em Porto Alegre estão participando? Mais de 4.500. Entendeu? Acho que tu comentou a respeito do período curto, é sempre uma coisa que a gente leva em consideração, porque o primeiro Liquida Porto Alegre foi um mês, os primeiros eram de um mês. Só que hoje uma liquidação de um mês é insustentável. Ninguém consegue manter uma liquidação durante um mês. Era outra época, outra história, outra situação. Então ela precisa ser uma época menor para ter esse senso de urgência e para os lojistas assim, eu tenho um estoque aqui, eu vou aproveitar essa semana e vou fazer uma quente. Isso. E deu. Agora é 10 dias, né? Então é esse agora o tempo falta 4, 5 dias para terminar, vamos aproveitar, nós acreditamos que os lojistas ainda vão fazer boas vendas e os consumidores vão fazer boas compras. Tu lembra de cabeça os itens que essa pesquisa feita por vocês, né, pela CDL junto aos consumidores, são os preferenciais para a compra deles? Não me lembro. Mas então vamos lá, eu tenho aqui. Até me lembro assim, o preferencial é roupa.
Isso, Preferencial moda e roupa. acessórios. Moda e acessórios, esse é o... 35% dos Inclusive, de quem uma foi coisa ouvido. que nós fizemos extra esse ano, quer dizer, nós fizemos um levantamento da inflação do líquida. O que é a inflação do líquida? Comparamos essa cesta de produtos que a gente sabe que o consumidor preferencialmente compra, comparamos ano passado com relação a esse, como é que foi o desempenho em termos de inflação. Esses produtos tiveram uma inflação menor do que a inflação geral. Então, o líquido, inclusive, ajuda a baixar um pouquinho o preço desses produtos nessa época. Ah, perfeito. Olha só, em segundo lugar aqui, eletrônicos. 32%, também um item importante. E também sempre, né, aparece nessas pesquisas, né, de consumo eletrodomésticos, todos com 30% acima. Nós temos também assim, setores que consideram o líquida como se fosse assim, o Natal deles. Por exemplo, móveis, estofados, colchões. O líquida, para esse tipo de produto, é uma época extremamente importante para eles. Isso que eu ia te perguntar, lá no início, fevereiro era o pior mês, né, do ano para os lojistas. E agora? Não, ele continua sendo um mês ruim, só que é menos ruim do que era antes. Ele continua sendo o pior mês de vendas? Continua sendo o pior mas mesmo. Mas não é tão ruim quanto era antes? Não é, a gente exatamente quer dar uma força para ver se não fica mesmo, mas ele continua sendo ruim. Que desafio, exatamente então, por todos aqueles fatores que a gente já conhece. É final de verão, é férias, é volta às aulas, entendeu? Carnaval agora, por exemplo. Então, assim, tem muita confusão acontecendo nessa época. E também tem o seguinte, uma coisa que mudou na questão das liquidações, é que as liquidações também começaram mais cedo. Tem liquidação, nós começamos a primeira liquidação, que é o Black Friday, em novembro. Sim. Depois tem pós-Natal, tem janeiro, aí tem as liquidações dos shoppings, aí tem várias liquidações que o pessoal faz. E o Liquida Porto Alegre é a liquidação que fecha, é a liquidação das liquidações. Desde o Black Friday. Encerra todas aquelas liquidações que já vêm andando e tal. Bom, a última liquidação para encerrar é o Liquida Porto Alegre. Esse carnaval mais um pouco mais afastado ali do mês de fevereiro, em geral o carnaval é na metade de fevereiro. Agora ele alonga um pouco, né, o veraneio, apesar das voltas às aulas sempre se manterem, mas assim, essa volta ao ano normal, que é sempre depois do carnaval, neste ano ela ficou mais longa. Isso interfere no comércio? Interfere, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O Pro bem já ou pro sai, mal? fica fora mais tempo, etc. E tal. Então, assim, inclusive quando a gente determina a data do líquido, uma das coisas que a gente leva em consideração é o carnaval. Vai ser um pouco antes, um pouco depois, a gente tem que dançar, tem que colar um pouquinho ali no dançar carnaval. Conforme o carnaval. Então a data do líquido ela é móvel, levando em consideração vários fatores. E essas temperaturas extremas que a gente está vivendo, esse calorão agora esse ano, a chuvarada, o que isso tem interferido no nosso comércio, hein, Carlos? Interfere muito pelo seguinte, porque ninguém quer sair para a rua com 40 graus, ninguém tem vontade de sair para a rua com 40 graus. Então, assim, o que o pessoal prefere? Aí vai para lojas que tem ar-condicionado, vai para supermercado que tem ar-condicionado, vai para shopping que tem ar-condicionado, não vai para loja de rua, mas se for uma loja de colchão, por exemplo, que tem ar-condicionado, prefere ir para lá. Então, assim, efetivamente, causa um transtorno essa temperatura especialmente para lojas de rua. Muito complicado, muito complicado. Ninguém circula na rua com 40 graus. Tem um ponto aqui que eu achei muito interessante, uma das novidades do Liquida Porto Alegre desse ano, é a preocupação de vocês com a educação financeira dos consumidores. Queria que tu falasse um pouco sobre esse assunto. Nós, inclusive, fizemos na CDL um curso de educação financeira, que teve a primeira turma que se formou agora, no mês passado, e depois vamos continuar tendo, porque o nosso compromisso é que as pessoas saibam lidar com o dinheiro, porque nós trabalhamos com informação de crédito, mas hoje é mais importante para nós a informação positiva de crédito do que a informação negativa. Antigamente, assim, a única coisa que importava é tu pagou ou não pagou, tu deve na praça ou não deve. Hoje não é mais a informação importante, claro que também é importante, mas mais importante do que isso é assim, como é que está o teu perfil? Está administrado corretamente, tu tem capacidade para lidar com o que tem, com o que foi, o que vai ter. Então, assim, nós temos vários instrumentos de avaliar como a situação positiva do consumidor afeta a vida dele. Estou vendo aqui, inclusive no material que a tua assessora, competente, viu? Sim. Ela tem pouco tempo de estrada, né? É verdade. A Kátia Bandeira, ela mandou, olha aqui, a assessoria econômica da entidade faz recomendações práticas para aproveitar as ofertas do Liquida Porto Alegre.
Número 1, pessoal, defina um orçamento que não comprometa o pagamento de dívidas em atraso, o que é vital para o seu dia a dia. Segundo, faça uma lista de compras, isso sempre é fundamental. Terceiro, confronte preços com outros estabelecimentos durante a campanha, até para ver se realmente está pegando o melhor preço. Quarto, avalie as condições envolvidas no negócio. 5, eu sempre olho a questão dos juros, né? E se eu pagar à vista, né? Tem um valor menor? Em muitas lojas não tem, né? E eu brigo sempre, né, com o lojista. Se eu vou pagar à vista, eu quero pelo menos aquele desconto do parcelamento, né, do cartão. Então, sempre essa recomendação aqui, avalie as condições envolvidas no negócio. 5, fique atento aos juros quando for recorrer ao parcelamento, né? Sexto, utilize o crédito com bom senso. Bom senso sempre é uma regra que vale para a vida, para tudo. E o sétimo, esteja atento às políticas de trocas para compras online e presenciais. Muito legal, viu, essa iniciativa de vocês. E eu queria aproveitar aqui mais esse nosso tempo restante aqui no Poder RS para te perguntar um pouco sobre o centro da capital, né, que deu uma esvaziada, está em reformas, afeta tantos lojistas e é o coração da nossa cidade. Qual é a avaliação da CDL sobre o centro histórico da capital? Estamos realmente consternados com a queda de fluxo no centro de Porto Alegre. Fechamento de lojas. A gente já, inclusive, já externou para a Prefeitura que um desejo que nós temos, que é repovoar o centro de Porto Alegre, transformar o centro numa área mais habitável, porque quando tem gente morando, fica mais, a cidade fica mais segura, o bairro fica melhor, o consumo volta. Então nós tivemos 2 problemas sérios que afetaram o centro de Porto Alegre, que é a pandemia, que tirou muita gente para o home office, que depois não voltaram. Então advogados, esteticistas, médicos, muitas pessoas saíram para os bairros. Algumas foram embora, inclusive, de Porto Alegre, foram para o litoral, por exemplo. Então aí você tem um problema que aí o profissional não está mais lá, o cara que trabalha para esse profissional não está mais no centro e quem circulava para ir nesse profissional também não vai para o centro. Tem que repovoar o centro. E aí nós tivemos um outro problema que foi a enchente. A enchente também, muitas pessoas já não foram para o centro, então mudaram de hábito, daqui a pouquinho a pessoa passa a consumir em outro local, alguns voltam, outros não voltam. Outra coisa que aconteceu também no centro, nós tínhamos muita gente que ia para banco. Hoje ninguém mais vai para banco. É verdade. Hoje é complicado ir para banco. Então você vê muitas agências fechadas no centro. E nós tivemos um problema que foi muito sério, acho que um dos maiores dele, que é o Transurb, que não ia até o centro de Porto Alegre por causa da enchente. Ficou muito tempo sem ir. Então, realmente, assim, houve um problema de fluxo no centro, e ainda existe esse problema de fluxo no centro, que a gente está atento e está sempre sugerindo para a Prefeitura, para o prefeito, conversando, quais são as alternativas que a gente pode ver para fomentar a reocupação do centro de Porto Alegre. Para encerrar aqui, eu queria te falar sobre a perspectiva para o comércio para 2025. Olha, é um exercício de bola de cristal complicado, porque nós temos muitos fatores aí influenciando. O juro é o principal, o juro é um fator alto e está em crescimento. Decisivo, quer dizer, o juro está em trajetória de ascensão e não de queda. Então, esse é um fator que complica. Estabilidade política econômica. Outra coisa que acontece é exatamente, que influencia muito, por exemplo, é o clima. Também. Se, por exemplo, atrasar muito, se esse verão for muito extenso, você começa a complicar as pessoas que querem vender o inverno. Então, começa a complicar. Então, são fatores que a gente fica observando constantemente para ver como é que funciona. E a gente, como lojista, como que eu sou, a gente tem que surfar essa onda do jeito que ela vem. A gente está acostumado já a fazer isso. Tanto que você vê, por exemplo, muitas empresas do centro do país que vêm para cá e não dão certo. Porque é um mercado diferente. Tem outra dinâmica, tem outra conversa. É diferente tu trabalhar aqui do que trabalhar no Rio de Janeiro. É diferente trabalhar aqui do que trabalhar em Salvador. Por que, Carlos? Quais são as três diferenças? Por causa do clima, da temperatura, por causa das estações. O público é diferente, é mais exigente, entendeu? Então, ele não gosta muito de pendurar muito parcelado. Aqui nós somos mais comedidos do que no resto do país. Entendeu? Então, sim, aquelas grandes redes que vêm aqui para parcelar em 24 vezes, o gaúcho já olha assim. Aqui não, nós não temos esse hábito. É porque cabe a prestação. Não, mas não é essa conta que a gente faz. Isso. Nós temos na maioria do gaúcho,
ele é mais centrado, e aquelas recomendações que tu comentou agora ali, de cuidar com crédito, cuidar com se cabe no orçamento e tal, nós fizemos melhor. O nosso público consumidor faz melhor. Nós temos certeza disso. Carlos, obrigado, coordenador, né, do Liquida Porto Alegre aqui, dirigente da CDL, obrigado pela tua participação no Poder RS. Eu que agradeço o convite toda vez que precisar e esperamos que vocês façam boas compras no Liquida também e que o consumidor e os nossos lojistas façam boas vendas e boas compras. Já reservei o meu sábado aqui, tá, para ver o que tem de oferta. Só esperar lá no finalzinho, vai que baixa mais um pouco, né, Carlos? Pega um saldinho Vamos lá, ficar de e olho negocia aí. melhor, inclusive. Liquida Porto Alegre, até o próximo domingo, então. Não perca, viu, pessoal? Olha só, pensando em construir, reformar ou decorar, na Leroy Merlin você encontra tudo para a sua casa num só lugar. Do produto à instalação, com mais de 150 serviços com profissionais qualificados e toda a confiança para a sua obra. E tudo isso com super preços e parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão Celebre. Visite hoje mesmo a Leroy Merlin, nossa parceira lá do estúdio Multi RS no Ramblas, em Atlântida. Aliás, na próxima amanhã, né, na sexta-feira, eu volto a fazer o programa direto do estúdio Multi RS lá em Atlântida. Para encerrar aqui, pessoal, um recado do Grupo PES, que apresenta o Marco Business Center dentro do complexo integrativo que possui 6 empreendimentos totalmente conectados. Um projeto que reúne offices e consultórios no endereço mais desejado de Capão da Canoa, junto ao acesso à cidade, em meio a um eixo de comércio, saúde, educação e serviços. Uma torre moderna e inovadora, pensada para a comodidade de profissionais e seus clientes. São 249 unidades modulares de 36 a 824 metros quadrados que fazem do Marco Business Center o empreendimento comercial mais imponente da cidade. Totalmente conectado às facilidades do mall, à conveniência do maior estacionamento rotativo do litoral, com 699 vagas e ao hospital mais completo da região. Esse é o Marco Business Center, um novo capítulo para o litoral, um marco para Capão da Canoa. Não fique de fora desse sucesso, procure agora mesmo o seu corretor. E com isso a gente encerra o Poder RS de hoje. Tenham todos uma boa noite e fiquem bem.